dividido pelo consumo médio do ano. Então, você tem aqui, quando eu pego o maior consumo foi que aconteceu durante o ano no dia, e eu divido pela média anual dos 365 dias, considerando aí, né, um ano comum, a gente tem esse coeficiente aqui que a gente chama de K1. Essa curva de consumo aqui, né, essa variabilidade aqui, ela também depende do perfil da cidade, do local, né, do perfil aonde está sendo utilizada essa água. Janeiro, fevereiro, março. Então, no ano, a gente também não tem o consumo, entre aspas, assim, como se fosse um consumo horizontal. Janeiro foi uma quantidade, fevereiro a mesma. Né? É interessante isso, porque a gente relaciona assim, bom, mas eu tenho uma população igual ali, entre aspas, né? Num espaço, para essa curva de repente ser, né, igual, constante, mas não é. Né? Tem meses, aí é aquilo que a gente viu. Quais são os fatores que vão influenciar nessa curva? O clima, a condição socioeconômica, a quantidade de pessoas. Durante o mês, né, tem dias que as pessoas vão utilizar mais ou menos água nas suas residências. Então, tudo isso vai, quando você vai acumulando, vai né, fazendo as demandas acumulativas, tu vai tendo demanda diferente em cada mês. E aí vai depender também se tem momentos festivos, né? Carnaval, vamos falar em Belém, Círio de Nazaré, julho, por exemplo, mês das férias, né? Isso dentro de uma normalidade, você vê que às vezes as pessoas viajam e fica menos pessoas em casa e aí você tem às vezes uma demanda menor. E essa curva aqui, ela vai variando, né? Esse consumo. Essa, esse gráfico aqui, essa variação do consumo no ano, a gente chama de hidrograma, tá, gente? É um hidrograma. Falar a palavra hidrograma, né, você tem uma relação aqui de vazão, né, no consumo de água no tempo. A gente está tendo aqui um hidrograma. E esse gráfico aqui você pode fazer uma integral, aí é que vem aquela questão, né? A matemática, como é que você vai, como é que eu diria, pegar uma ferramenta, uma matemática, estatística, e aplicar naquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, eu olho esse gráfico aqui, eu posso fazer criar uma equação para isso? Sim, pode, né? Eu vou ter todos os meses aqui, vou lá no Excel, faço uma regressão, gera essa curva aqui, ou a mais próxima possível, né? Se eu olhar aqui, isso aqui tem a característica de uma senoide, aí eu posso pegar uma função, né? uma senoide, e tentar ver como é esse comportamento aqui. Aí depois eu gero, digamos assim, um modelo para representar o consumo daquele meu local. Essa cidade, esse município, esse bairro, enfim, a curva de demanda é assim, o modelo que eles consomem é desse jeito aqui. Em janeiro consome menos, vai aumentando, fevereiro está lá em cima, quando é lá em junho, julho, né, está em baixa, eles consomem menos água, e depois vai aumentando, agosto, setembro, outubro vai aumentando, novembro, né, vai aumentando esse consumo. Então você pode fazer essa representatividade. O outro, isso aqui a gente está falando do dia, né, de maior consumo. Esse fator, ele entra no teu dimensionamento antes do reservatório. Tá? Na hora que eu for fazer meu dimensionamento. Depois a gente tem aqui, sair um pouco a foto que eu tirei, a gente tem aqui também vazão, seria o consumo, né? No tempo, aí já é a vazão horária.
Tá? Então, esse aqui é dia, estou relacionando com o tempo em dia, e aqui eu estou relacionando já numa relação menor. Né? Eu estou olhando aquele consumo já de hora em hora. De hora em hora eu já estou vendo como que é o consumo. Aí pega as 24 horas, desde 0 hora, depois de meia-noite, né? Aí você vem. Como que seria o comportamento do consumo daquele local que você está avaliando? Como que a gente tira isso aqui, né? Esse gráfico? Você pode tirar fazendo a medição dos hidrômetros, dos equipamentos de medição que você tem no teu sistema. Se alguém, né, na casa de vocês tiver um hidrômetro na entrada, né, aí vai lá meia-noite, 0 hora, mede quantos litros tem lá por segundo no hidrômetrozinho, né? Geralmente tem os numerozinhos que estão ali marcando quanto de água está passando para dentro da sua residência, né? Geralmente é metro cúbico por hora, aí você faz conversão para litros por segundo, né? Então ele faz a leitura. Você abre uma torneira, tem uma hélicezinha lá que gira e vai passando a água. Quando passa 1 litro, aí ele vai registrando lá, né? Ele faz o registro daquela quantidade de água que está entrando. E aí, a cada hora, por exemplo, você pode ir lá e fazer a medida. Quando chega no outro dia, né, você tem aí a curva, né, de como foi aquele consumo. Hoje você já tem equipamentos, né, datalog, sensores, que você instala nos equipamentos, né, e ele já marca. Né, vou colocar na torneira, né, na pia, banheiro, torneira da cozinha, chuveiro, você já instala aquele sensor e ele já marca quanto de água passou por aquele local, né? Medir a vazão. Eu não vou, imagina, vou abrir o chuveiro, né? Como é que eu poderia tirar a quantidade de água que está caindo num chuveiro, né? Tu tens aqui né, um exemplo aqui. Colocaria um recipiente aqui, né? Abrir aqui o registrozinho e mediria o tempo para encher esse recipiente aqui. Então, vazão é igual a um volume dividido pelo tempo, né? Então, se eu tenho esse volume e o tempo para encher, eu tiraria a vazão que está drenando aqui pelo chuveiro. Mas imagina você fazer isso, né? Diariamente. É um trabalho muito grande, mas a gente tem essa referência. O que se tem hoje, né, de avanço? Você tem sensores aqui para medir. Né? Eu cheguei a ler um artigo, não sei qual foi o país, que eles instalaram, não sei se foi milhares, foi milhares de casas. Então eles monitoraram assim todos os equipamentos com sensores, né? Colocaram na entrada, no hidrômetro, na pia, torneira, tudo, e levaram tempo medindo. Aí eles conseguiram tirar um per capita bem mais realista, né? Bem mais real daquele consumo. Né? Então, hoje já tem, com tecnologias que a gente tem, você pode fazer essas medições. Tá? Mas para isso tem que o sistema está todo medido. Isso é só para mostrar para vocês que esses levantamentos, por que eles são importantes? Para você fazer controle de perdas, por exemplo, né? Para as companhias, para a gestão e gerenciamento das companhias ser mais eficiente, porque aí você consegue saber, por exemplo, quanto é que realmente está sendo consumido da água que você está tratando na sua captação e tudo mais. Então, esses dois pontos aqui, tá, gente? K1, coeficiente do dia de maior consumo diário do ano dividido pela média, e o K2, tá? É a vazão horária, né? Dividido pela média também. Né?
nem sempre esse pico aqui do dia da vazão horária, ela coincide com esse aqui, ó, com o consumo digamos, o dia que teve o maior consumo, foi esse aqui que teve a maior vazão horária, não quer dizer que eles vão coincidir, tá? O dia com a hora de maior consumo. Tá ok aí? Tudo certo? Tranquilo? K1 e K2, tá? Uma coisa assim, gente, que eu chamo a atenção, que às vezes a gente esquece e vai passando, né? São essas definições, né? Às vezes você vai fazer o ENAD, vai fazer concurso e esquece às vezes as definições básicas. O que é um coeficiente K1, o que é um coeficiente K2. E às vezes essas definições mais simples, quando você está lá no décimo, lá terminando, vai fazer um ENAD, às vezes ele não coloca o K1, né? Ele não faz a definição. Aí diz, a maior vazão horária do dia, aí escreve lá um texto gigante, a média foi tanto. Quer dizer, o K1 ele está lá escrito, mas se você não souber a definição, você não sabe o que é K1, não sabe o que é K2, entendeu? Então, assim, atentem para os conceitos elementares, né, do que é um coeficiente do dia, o que é o coeficiente da hora de maior consumo, né, essas variações. E às vezes a gente não liga muito assim, o que é o K1, fica por default aí tu vai, né, já K1 é tanto, K2, porque eles já são praticamente tabelados. Eu uso a norma recomenda 1.2, aqui K2 1.5 e eu vou fazendo já automático, né? Mas eu às vezes esqueço o que é a definição do maior consumo diário do ano pelo consumo médio, né? A maior vazão horária do dia dividido pela vazão média. Então, atentem para as definições básicas, né, do que é aquele número na sua essência. Ok. Aqui o nosso esqueminha aqui, né, mais completo. Então, a gente tem o manancial, tem a captação, tem a ETA, tem o reservatório, a rede, estação de tratamento, lançamento. Então, isso aqui seria um sistema, né, digamos, completo. O abastecimento de água, que nós estamos trabalhando agora na disciplina Vem Ter Aqui. Deus quiser, no próximo semestre, vocês já vão ver isso aqui com o professor Zé Almir, que é tratamento de esgoto. Vocês vão ver essa outra continuidade, mas ele está integrado, tá? Vocês, por exemplo, para dimensionar lá a rede de esgoto, vocês vão precisar saber toda essa quantidade de água que está saindo aqui para ir para a tua estação de tratamento de esgoto. Mesma coisa com a professora Luísa, estação de tratamento de água. Vocês vão ter que saber, por exemplo, quanto de água está chegando aqui na tua estação de tratamento para fazer o dimensionamento dos equipamentos, né? da estação e tudo mais. Ou seja, é um sistema, né, integrado, completo, mas a gente vai estudando, né, por parte, passo a passo. Então, assim, importante vocês terem essa percepção do todo já, né, e ver bem, entender bem o passo a passo, porque quando chegares aqui no esgoto, tu vai ter que precisar de ter o entendimento da água. Então, eu vou estudar abastecimento de água, vou esquecer. Não. Você vai precisar desses quantitativos para fazer lá o teu dimensionamento da tua estação. O que tiver perdas aqui, tudo que acontecer aqui antes de chegar na tua estação vai ser reflexo aqui na tua estação de tratamento de esgoto. Não tem rede, né? Ele está sendo lançado no corpo hídrico, na drenagem, na galeria pluvial. Então, tudo isso vai refletir aqui na tua estação de tratamento de esgoto. Ligação separada, né? É só uma tubulação que leva tanta água da chuva como da água
do uso da residência para fazer o tratamento. Então, todos esses fatores vai chegar aqui. Ó. Então, esse esqueminha aqui mostra um sistema, né? Não é o sistema de abastecimento de água, mas é um sistema completo, digamos assim, do uso da água. Né? Eu criei essa figurinha aqui, coloquei até na minha tese, dizendo, olha, isso aqui é um sistema do uso da água, desde aqui da captação até o lançamento no corpo receptor. Né? Então, você tem toda esse percurso da água. Né? E o que é interessante é que esse corpo receptor aqui pode ser o mesmo manancial aqui, ou seja, e aí vem essa questão da qualidade, da eficiência, porque tem que ter o tratamento, né? Não adianta, imagina a população aqui crescendo e lançando, né, a água já no resíduo líquido aqui, como esgoto doméstico, se não tiver o tratamento. Pode ser que, com o tempo, né, esse corpo receptor vai, obviamente, alterando a qualidade dele para você fazer a captação novamente. Então, é um ciclo, né? É um ciclo que essa água fica passando. Né? Você vai utilizando, volta, usa, volta e fica esse ciclo aqui. Né? Então, eu tenho que ter esse cuidado aí. Ok. Dúvidas até aí? Tranquilo? Cadê vocês? Estão me ouvindo? Eu estou falando só aqui. Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Beleza, Márcio. Aqui. Que às vezes a gente fica como é que eu diria, falando, né, e não sabe se a turma tá ouvindo, enfim, é complicado esse cenário aí. Bom, vamos aqui para frente, então. Aqui. Aqui é mais a questão da qualidade, tá, gente? A gente está falando na questão da captação superficial. Tanto superficial como subterrânea, eu vou ter que avaliar a qualidade da água. Semestre passado, certamente, vocês estudaram com o professor Neis a parte de qualidade da água, né? Viram, né, a questão das portarias, das resoluções, CONAMA, Ministério da Saúde, toda essa parte aí que está relacionada com os padrões de potabilidade. Essas normativas, né, em relação à qualidade da água, né, ela também é um elemento que a gente sempre tem que ficar atualizado. Né? Você pega, às vezes, livros, né? Dependendo do ano, aí ele vai dar uma portaria, de repente, a portaria tem a 2914, tem a 1469, que era de 2005, já não está mais como referência, ela já foi atualizada. Tem a 357, que ainda é utilizada, alguns parâmetros, aí veio a de 2011. Então, assim, essas resoluções aqui em relação a padrão de potabilidade, elas são atualizadas. Então, o que eu diria? Sempre tomar cuidado, né, que vocês vão formar daqui no sexto, né, 2 anos mais, deve estar todo mundo saindo. De repente, lá em 2024, 2025, né, vocês já vão encontrar novas resoluções, pode ter algumas alterações. Então, é importante você estar atualizado em relação a essas questões. Por que digo isso? Você vai fazer concurso, aí pega um livro de um autor, né, de 2015, 2010, né? Não é que esteja errado, mas ele pode
tá lá as resoluções daquela época, daquele período. A resolução era essa aqui. Aí tu vai lá e às vezes encontra aquela resolução, acha que está valendo, aí já não é mais aquela resolução. Então, é só chamando a atenção que essas resoluções, elas são, às vezes, atualizadas, né? Esses números aí. Né? Então, atentem para isso também. Né? Os livros são excelentes e tudo, mas, às vezes, eles estão com a resolução que já foi alterada e tudo mais. Né? Então, só tomar o cuidado para ir se atualizando nessas questões. Então, assim, em relação ao abastecimento, né, a gente tem que ter também um cuidado para saber que qualidade eu estou me referindo. Então, mais uma vez, manancial, vocês vão cansar de ver essa figurinha aqui. Estação de tratamento, tá? ETA, reservatória e rede aqui. Pá. O que acontece? Quando se fala em padrão de qualidade da água, tá, gente? Aqui, nessa parte aqui do manancial, a água é bruta. A água não está tratada. Mas você tem resoluções CONAMA, né, 357, que trata dessa potabilidade aqui, ó, do manancial. Quando a água passa pela estação de tratamento, aí ela já vai ter outros parâmetros, né, de físico-químico aí de qualidade para ser avaliado para chegar aqui na rede. Quando chega na rede aqui, também já vai ter outra portaria, né, resolução para dizer, olha, a água tem que estar com essa qualidade aqui. Então, as resoluções e portaria em relação à qualidade da água, ela tem tanto para água bruta como para água tratada. Né? Atentem para essas questões. Por exemplo, tu pegas aí a classificação, classe 1, 2, né, para dizer o tipo de tratamento que tem que ter, eu estou olhando aqui na água bruta. Se você pegar uma conta de água, tá, pela concessionária, vem lá uma portaria dizendo, o cloro coliforme, né, os padrões de potabilidade para o consumo humano ali, olha, tem que ter zero de coliforme aqui, né, um certo nível máximo permitido aí. Então, aí tu observa que esses parâmetros físico-químicos estão relacionados aqui a depois que ela passou pela tua estação de tratamento. Tanto é que tem um laboratório aqui, né, para fazer as análises e tudo mais, para dizer, bom, a água está saindo com a qualidade X para atender a população aqui. A outra é aqui no rio, no lago, né? Aqui a água bruta, né? Que você encontra na natureza. O pH está com um fator X, né? Passou pela estação de tratamento. Qual é o pH para o abastecimento? Tem que estar entre 6 e alguma coisa e 7. Né? Ele tem que estar próximo aí de neutro. Então, já é um pH para ser utilizado para o consumo. Tá? Não que esse pH tenha que estar aqui no rio, na água do rio, do lago. Entenderam isso aí? Então, tu tens atentar para essas portarias também que tratam especificamente para aquele local, para aquela água, né? Com aquela qualidade para você ir avaliando. Eu tenho que olhar esses dois cenários aí, né? Antes e depois do tratamento. Ok, aí você tem, né, a classificação, né, e o tratamento também que vai ser dado aquele recurso, aquela água. Tá? Um exemplo, Tucunduba, a água tem uma qualidade. Se olhar o Guamá, é outra qualidade. Tá? Quer dizer, são mananciais com perfil totalmente diferente, tá, para a qualidade. As fontes aqui de poluição e contaminação, aí são N, né, fatores que vão
interferir nessa qualidade da água. Você pode ter a questão do uso e ocupação do solo, infiltração, lançamento, né? Aí tem a questão das indústrias, a gente vai ver um pouquinho mais para frente essas atividades, digamos, que pode intensificar nessa alteração da qualidade da água. Por isso que é importante a gente definir, né, o local para fazer essa nossa captação. Ok, né? Bem, aqui captação, adução, tratamento, recalque e as instalações hidráulicas. Gente, olha, pensem sempre nesse esquemazinho aqui. Vou fazer a captação, estação aqui, reservatória, reservatória e a rede. A rede aqui, ó. A rede de distribuição. A água nesse sentido aqui, ó. Sempre. O que acontece é o seguinte, você imagina aqui o teu manancial aqui, ó. Tá? Pode ser um rio aqui. Tá? Aqui eu tenho a minha captação. Na captação eu já vou ter uma estrutura. Tá? Vai ter um local para mim fazer essa minha captação. Já vou imaginar aqui que essa estrutura tem que ter uma certa estabilidade, né, para eu colocar, né, a minha estrutura pode ter um pier que vai até adentrar o rio. Não sei se vocês já... A gente vai ver uma fotozinha daqui a pouquinho da captação no Guamá. Então, tem toda uma estrutura física de concreto, né, ponte que adentra o rio para fazer a captação. Mas o que eu quero mostrar com esse esquema aqui? Se a gente pensar na topografia, gente, ó, o que a gente imagina? Que o local onde vai chegar a água aqui, geralmente esse ponto aqui está mais baixo, né? Aí dependendo, obviamente, uma captação superficial, do que esse ponto aqui. Esse ponto aqui está num ponto mais alto. Então, aqui, nesse sentido aqui, ó, aqui seria uma posição de montante e aqui de jusante. Nem sempre, né, quando a gente trabalha abastecimento de água, o montante está numa cota mais acima e o jusante está numa cota mais abaixo, tá, gente? Essa percepção do ponto alto e baixo, né, do direcionamento do escoamento, ser do alto para baixo, ok, superficial. Mas quando você está tratando de rede de abastecimento, isso muda um pouco. Porque você pode ter um ponto mais baixo e um ponto mais alto, e aí eu vou precisar de quê? Dos sistemas elevatórios. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter as minhas estações elevatórias de quê? De água bruta, que a gente chama de estação elevatória de água bruta. Aqui, estação elevatória de água tratada. Tá? Então, essas estações elevatórias vão ser os conjuntos, né, motor-bomba, que vai pegar água daqui e vai recalcar aqui para a estação de tratamento. Eu vou ter aqui esses equipamentos para fazer a captação e levar água para cá. Isso vai depender, obviamente, de quê? Da topografia. Né? É muito difícil você ter um manancial que fique num ponto, né, estrategicamente bem alto aqui, numa posição, e a tua cidade seja lá embaixo, digamos assim, numa depressão. Aí esse caminhamento aqui, né, já seria por gravidade e tudo mais. Né? Não é muito comum, pode ser até que tenha em alguma configuração, mas o que é mais, digamos, comum é você ter as estações elevatórias nesses pontos para fazer o recalque da água até chegar
aqui no ponto do consumidor, do consumo. Então, eu vou ter as minhas estações de recalque. Então, aqui, o local, né, que eu vou fazer essa captação aqui, ele tem que ser bem... tem que estar num local protegido, livre digamos, de poluição. Eu tenho que fazer todo aquele meu estudo de concepção, né? Tanto superficial como subterrânea, para ver se pode, se vai ter alguma interferência é, naquele ponto que eu vou fazer a minha captação. Então, muita atenção nesse local aonde tu vai determinar a tua captação, que é um ponto que depois que a estrutura estiver pronta, não é uma coisa assim, vamos mudar para cá a estação de captação, vou colocar para outro canto. Não é uma estrutura que você, da noite para o dia, chegar lá e muda de posição, né? Quem já foi lá no Utinga, né, já percebeu que tem toda uma estrutura ali, né, que levou um tempo, obviamente, para fazer, um gasto também alto lá, né, que a gente já percebeu, que já viu aqui que tanto na captação como na rede são os pontos, digamos, que você tem um gasto bem elevado. E a escolha tem que ser bem criteriosa, né? Depois a gente tem o que a estação de tratamento aqui, a estação de tratamento, as adutoras, que pode ser, né, tanto pressurizada e livre, mais difícil, né, hoje você ter canais, digamos aqui, a água, né, vai por gravidade até a estação de tratamento, canais abertos, né, a grande parte é pressurizada, tubulações com diâmetros bem grande, né? E é pressurizada essa água para a estação de tratamento, depois vai para os reservatórios. Tratamento também, o local onde você vai fazer a instalação do tratamento, a questão da distribuição das linhas de recalque, as bombas que vão ficar aqui, a gente tem que pensar que tem que ter uma rede elétrica e tudo mais, uma subestação, consome muita energia aqui nesse momento. E os prédios também que vão ser instalados aqui, né? Tem toda a casa de bomba, né? Tem uma estrutura, né, de engenharia ali que você vai colocar, né, para que todos esses pontos fiquem, né, na tua... fique a estrutura seja colocada aqui para que os serviços, né, sejam feitos. Então, esses pontos são importantes aí na captação de água, no caso aqui a gente está falando superficial. Então, a definição é isso aqui do Tsuchiya, conjunto de estrutura, dispositivo construído, montado junto ao manancial, para retirada da água destinada ao sistema de abastecimento. Então, essa estrutura que vai ser montada, você tem que fazer todo esse levantamento, né? Eu sempre coloco como exemplo, imaginar ali a orla da nossa universidade, né? A gente viu que teve um momento, né, que já fizeram agora a obra de contenção, mas a gente teve um período ali que a gente percebia a erosão ali frente da arquitetura, né, mais acentuada, né, queda da margem, né, o barranco caindo ali, né, certamente você tem interferência do canal, da maré, né, a velocidade, a profundidade. Então, são vários fatores. Então, todos esses elementos você tem que avaliar na hora que tu vais colocar o teu ponto de captação, tá? Então, tem que ver se aquela estrutura não tem desmoronamento ali de terra naquela margem, né? Quais são o perfil geológico daquele terreno ali, da margem, né? Observando se o nível, profundidade,
porque você vai colocar uma estrutura que vai ficar fixa ali, né? Então, tem que ter todo esse levantamento para não ter dificuldade mais para frente. Outro ponto, né? Funcionar, né? Direto ali, né? Qualquer época do ano você ter condições de estar retirando a água. Então, o local que você vai colocar. Eu vou escolher esse ramal aqui, desse igarapé, desse rio, vamos instalar nossa estação de captação aqui. Aí, quando chega lá em agosto, que parou a chuva, secou lá o local. Às vezes, isso já aconteceu em alguns projetos aí, né? Quer dizer, é, faltou ter todo esse cuidado aí prévio, né, de levantamento do local. Às vezes você chega num local, tem bastante água, o rio tá, né, tá cheio ali, mas chega uma época do ano que ele tá lá embaixo, né? Seja, não sei se certamente o professor Giovanni vai apresentar para vocês, a gente tem três tipos, né, falando em rios, o ciclo dele, né? Tu tem rios perenes, intermitentes, temporário, né? Então tem aquele rio que tem uma época do ano que seca, né? Simplesmente ele a água vai embora dali, né? O nível vai para baixo e ele fica sem água. Depois volta de novo naquele local a ter água. Então tem alguns locais que tem esse ciclo, né, bem acentuado. Então, o local que você vai colocar a sua captação tem que ter água o ano todo. Qualquer época do ano ele tem que atender. Não esqueço que eu vou definir o que? Uma vazão, né? Eu vou definir uma quantidade de água que vai ter que estar sendo retirada para atender, né, a minha demanda. Então, esse local de captação eu vou estar tirando água, as bombas vão estar funcionando, recalcando água para cá, tratando, indo para o reservatório e chegando na rede. Então, esse ponto que está sendo feita a captação sempre tem que ter água. Se a gente olhar Belém, né, a gente tem lá o Bolonha, né? Sempre tem água, mas quem é o principal manancial do abastecimento de água de Belém? É o rio Quequamá. A gente vê, tem captação do rio, bombeando água para onde? Para Água Preta, depois tem um canal de ligação para o Bolonha, que é feita a captação aqui para essa quantidade de água que é captada aqui sempre atenda aqui a demanda da população, né? Sempre você vai ter uma quantidade de água que, falando de Belém, vem do Guamá. Então, quem é o principal manancial? O Guamá. Não é os lagos em si. Se, de repente, cortasse, entre aspas, o bombeamento do Guamá, eu acredito que não ia demorar muito para os lagos, né, secarem, porque são mais de 4.000 litros por segundo que é bombeado daqueles lagos, né? Então, o Bolonha, salvo engano, tem 3 milhões de litros e o Água Preta aí na faixa de 10 milhões de litros, né? Então, a quantidade de água, né, é muito que você tá demandando, né? Tu tem uma quantidade de água muito grande sendo puxada. Vamos lá. Permitir que essa quantidade e qualidade também de retirada da água, importante a gente ter essa percepção aí em relação à quantidade e à qualidade, não só a quantidade, mas a qualidade, né? E facilidade na questão da manutenção também da água, né? Então, você tem que ter essa quantidade de água sempre, né, numa quantidade bem
definida aí, não pode ter pouca água, né, para fazer esse abastecimento aí. Muito bem. Fatores que vão alterar a qualidade da água, né? Urbanização, escoamento superficial, erosão, recreação, indústria de mineração, resíduos, né? Quer dizer, todos esses elementos aqui, eles vão interferir como é que eu diria, na qualidade da água, né? Entre outros. Aqui são alguns, digamos, né? Mas vai ter outros fatores que vão alterar essa qualidade da água, de uma forma geral. Então, você tem que estar atento, né, para ver o que pode estar interferindo na qualidade da água no momento que você vai definir um ponto para fazer a tua captação, né? Quais são esses pontos aí que podem estar interferindo. Então, aqui a gente tem, né, uma imagem do antigo Aurar, né? Você vê assim, a quantidade de resíduos aqui, né, que está sobre a superfície, e aí vem a questão do lixiviado, chove, vai drenar, né, todo esse material, chorume, ou outro material que esteja aqui na superfície, através do escoamento superficial, para chegar nos mananciais superficiais, vai chegar nos igarapés, vai drenar, no caso, para o principal rio, né, no que a gente tem aí, o Guamapa, a Baía do Guajará, né? Então, isso são alguns pontos, né? Aí aqui a gente tem uma imagem de Belém, né? Aqui ali a doca, né? Então, escoamento superficial, os canais, né, lançamento e tudo mais dos canais, se não tiver tratamento de esgoto, obviamente vai vir tudo aqui para a Bahia. Aí você tem o fenômeno aí das marés, que vai fazer com que esse resíduo líquido, né, esses poluentes, eles fiquem aqui, indo para um local, indo para outro, né, você tenha toda essa movimentação aí, né, do resíduo. Né? Aqui, né, a gente tem um fato que às vezes é muito comum, né? A gente tem aqui um exemplo, as estruturas, né, residência, enfim. E aqui você tem a rede de esgoto, às vezes, mas nem sempre essa ligação acontece, né, na tua rede de esgoto, né, para ir para uma estação de tratamento e ser lançado no corpo receptor. Às vezes você tem ligação, né, na rede de águas pluviais, e essa rede, obviamente, tem o lançamento em vários pontos dos corpos, dos canais, né, do corpo receptor. Pode ir para um rio, e esses pontos de lançamento, eles são em vários locais. Então, você tem, assim, mais pontos que pode estar contaminando o teu manancial aqui, ó. Tá? Você tem mais pontos aqui para fazer esse lançamento aqui, né? Então, você tem, assim, uma forma, digamos assim, de contaminação maior, né? Só um momentinho aqui, dois minutinhos aqui, só para ligar aqui o... 2
Pronto, voltei aqui. Vamos lá. Vamos aqui. Aqui é uma foto que tirei lá acho que foi Rondônia do Pará, né? Então, aqui é uma galeria de água pluvial, né? Onde você pode ter aqui o lançamento, no caso de água pluvial, mas às vezes quando tem essas ligações, né, na rede de águas pluviais, você pode estar fazendo lançando poluente em vários pontos, né? Aqui galerias nos canais, né? Que é para água pluvial, faz de drenagem, e pode estar sendo lançado, no caso, né, esgoto doméstico, e está levando poluentes para os mananciais. Aqui em praias, às vezes, né, a gente tem lançamento, que seria água pluvial, mas se tiver ligação de clandestinas aqui, ou, né, na rede de drenagem de água pluvial, você vai ter contaminação. Essa imagenzinha aqui do livro do Vilela, de hidrologia, a gente, é do Vilela, a gente tem aqui a bacia hidrográfica, tá, gente? Uma definição assim que você olha a área como um todo, né? A definição de bacia hidrográfica, né? Uma área definida topograficamente, aí tem uma linha imaginária aí onde você tem uma precipitação e um principal, né, condutor dessa água que precipita nessa área e vai para um exutório. Então, esse caminhamento aqui da água da chuva, né, todo o runoff aqui, o escoamento superficial, ele pode estar levando, né, resíduos, né, para os rios, para os mananciais aqui, né? Então, dependendo do teu ponto de captação, se está mais a montante, se está mais a jusante, ele vai, de certa forma, como é que eu diria, está alterando, no caso, a qualidade da água. Então, esse entendimento da tua área como um todo, da bacia, ele é importante para você saber como é que está chegando ali os poluentes naquele local que você está fazendo a captação. Não é só, eu vou fazer vamos fazer nosso projeto, fazer a captação aqui nesse ponto. Ah, ok. Mas é importante, né, o engenheiro ter esse olhar aqui, ó, o olhar do todo. Ah, como é que está a minha bacia hidrográfica? Como é que chega esses poluentes aqui? A gente observa, né, às vezes pela mídia, chega essa época de julho, diz, a praia X aqui de Mosqueiro não está boa para banho, né? Fizeram a análise, tá imprópria para banho. Não fala que está para consumo de água, tá? Para tomar banho não está boa. Como é que chega esses poluentes lá? Às vezes, né, a corrente das marés, o lançamento do próprio esgoto que não é tratado em Belém, que é lançado na Baía do Guajará, né, ele, através do fluxo de marés, pode chegar em vários locais mais distantes. Então, é importante a gente ter, né, o conhecimento, saber como é que é essa dinâmica desses poluentes, né, do fluxo, da corrente, no rio, nas baías, né, no caso, Baía do Guajará, como é que funciona isso? Né, para saber, se está aumentando, se está diminuindo essa questão da poluição. Vou fazer a captação aqui nesse rio, mas esse rio passa por uma cidade e ele está montante, né? A cidade está aqui e a minha captação está bem aqui. Então, se não tem tratamento nesse ponto, em algum momento vai chegar, né, esses poluentes aqui nesse local. Pode estar a quilômetros de distância. Aí tem, né, toda a questão do índice de qualidade da água, né, os parâmetros físico-químicos, metais pesados, né, tem
tem todos os poluentes aí que pode estar comprometendo essa qualidade da água. Então, a gente fala muito na questão do esgoto doméstico, mas tem outros poluentes, né, que vão, obviamente, também alterar essa qualidade da água, né? Algas e tudo mais pode causar algum problema aí para a qualidade da água. Quais são as medidas, né, digamos, que você tem que ter para fazer esse controle, né? Então, você tem medidas corretivas, preventivas, para você ir, né, adequando aquele local, digamos, o cuidado que tem que ter para que sempre aquele local esteja preservado. Vai ser, eu vou usar esse ponto aqui como captação de água, mas a gente tem que cuidar. Tá? Então, eu tinha um professor, quando ele ministrava essa disciplina aí na década de 90, ele falava, ele associava, às vezes, você vai fazer uma captação numa comunidade rural ou num local, né, que tenha, né, criação de animais e tudo mais. Então, um fato que é importante é a comunidade, né? As pessoas que moram naquele local, né, ter o conhecimento do que pode afetar, digamos, a qualidade da água daquele manancial. Então, às vezes você ter um poço, né, ter uma estação de captação, e você observa que geralmente tem uma área de proteção, né? Tem um selo sanitário, tem todo um cuidado que você tem que ter com aquela área, porque aquele local ali, né, ele tem que estar preservado, né, de todas as formas de fonte de poluição. Então, o local onde você está retirando água não é ideal, digamos, para, de repente, vamos tomar banho naquele local. Vai ter uma pesca esportiva, né? Pode até ser interessante, mas algumas atividades no local onde você está retirando água tem que ser preservado, né? Para que não cause, né, tenha problemas de poluição. Mas vai ter canoagem, só as pessoas estão andando naquele local, entre aspas, você não está poluindo. Né? Mas, de repente, se você for fazer uma canoagem naquele lago onde está sendo feita a captação de água, você levar alguma coisa para estar lançando naquele lago, com o tempo você pode, né, ter algum resultado negativo ali para comprometer a qualidade da água. Então, é sempre importante essa interação com a comunidade. Né? De repente, tem um surto de doença de veiculação hídrica naquela comunidade que pode estar associada à qualidade da água. Então, quando a gente fala assim na questão da qualidade, a gente tem que perceber que você tem um ponto ali que está retirando essa água e está abastecendo milhares de pessoas. Né? Então, a água ela tem esse caminho ali, né, de chegar ao mesmo tempo em vários locais, ao mesmo tempo. Né? Então, ela tem assim, uma capacidade de atingir grandes, né, proporções de locais, né, de ponto. Então, esse cuidado ele tem que ser bem rigoroso, né, no sentido de que, né, tem que estar sempre preservado, né, não pode ter, né, fontes que possam comprometer essa qualidade. Então, a escolha, né, os cuidados que tem que ter, como está aí, caráter corretivo, né, quer dizer, esse manancial, esse rio está sendo lançado, tem indústrias que estão lançando resíduos líquidos nele, então tem que ter tratamento para poder lançar. Não é que não deva lançar, pode lançar, mas tem que estar dentro dos padrões
de lançamento, né? Dizer o que é recomendado pelas resoluções, pelas normas aí de ambientais sobre tal produto para ser lançado naquele manancial é X, então tem que ter, né, os controles e tudo mais para que o rio sempre esteja dentro de um padrão, ou o local que você está fazendo a captação ele esteja dentro de um padrão para você captar. Ok, aí tem um tratamento para ser feito e a água chegar de boa qualidade na, na população. Importante para você manter, né, sempre a, como é que eu diria, a qualidade da água que está chegando para você consumir. Imagina você ter um local onde tem uma alteração muito grande. É muito complicado, né? Você está ali no laboratório, na captação, fazendo a análise dos parâmetros e tudo, mas lembre também que é produto químico que você está utilizando, cloro, né? Sulfatos e tudo mais, e isso tem um custo, né? Quer dizer, quanto a água está mais com a qualidade mais alterada, ruim, você tem que gastar muito mais para tratar essa água. E isso pode refletir aonde? Na tarifa da água. Então, esse custo também do tratamento, ele vai ser reflexo do local, de como é que está todo esse manancial aí, está sendo cuidado para essa água estar sempre chegando na sua residência de boa qualidade. Então, um ciclo e é fechado ali, né? Não adianta, às vezes você, a quantidade vai ser a mesma de produto para tratar água, entre aspas, sim, né? Porque o volume de a vazão e o volume de água que você tem, né, ele não é alterado constantemente. A minha vazão é tantos litros por segundo. Ok, quanto você tem que ter de certa quantidade de produto para fazer o tratamento? X. Né? Então, fica lá gotejando ali uma quantidade de cloro. Né? Por exemplo, a água chega no estado bruto. Aí você faz o lançamento de sulfato lá, de alumínio para fazer a floculação, né? E vai para uma estação lá, uma área, né, que faz a sedimentação, passa um tempo ali, 2 horas, depois passa pela filtração, aí é que vai ser feita a desinfecção com cloro, flúor e tudo, vai lá para o reservatório e aonde vai ficar acumulada essa água, né, de reserva e vai ser bombeado para a cidade. Só que esse processo desses quantitativos, eles vai obviamente depender de como a tua água está chegando. Se a água chega sempre com aquelas mesmas características lá, ok, a minha quantidade de produto que eu estou usando, né, obviamente vai ser uma quantidade X. Mas se altera, aí já vai ser uma quantidade Y, vai ter um custo maior. Então, quando você escolhe e ter esse cuidado como um todo, é importante para manter, né, obviamente, essa qualidade no cenário geral. O planejamento do uso, a ocupação do solo, né, zoneamento, a questão do lançamento, a jusante ou a montante, é importante você observar aqui a bacia, né? A bacia hidrográfica, por isso, esses cuidados que tem que ter. Aqui são as portarias, aqui, 2914, né? Tem aí a resolução número 5, 2017, que também já fala, alterou um pouco aí essas portarias, então são as portarias do Ministério da Saúde, né? Que trata dessa questão aí da qualidade da água e os padrões de lançamento. Aqui a seleção do manancial, já falei um pouco sobre isso, quantidade, qualidade, proximidade do consumo, local, a questão do sedimento. Aqui tem um item que é importante, tá, gente? Por exemplo, vazão ecológica. Essa vazãozinha aqui, vazão ecológica aqui. Vazão ecológica. Seja
Já tem conhecimento dessa vazão aí? Da vazão ecológica? Não, professor. Não. Quem já ouviu falar em vazão ecológica? Ou vazão residuária? Já ouviram falar nisso aí, turma? Nunca ouvi, não, professor. Não, Alexandre. Não, Márcio, Anderson. não, professor, nunca ouvi falar. Daniel, Jennifer, Wellington. Ninguém. Acho que já vai valer ponto já, Vinícius. Acho que valendo ponto. Aí todo mundo responde, né? Hoje é entrar aqui na internet e ver o que é. Davis é a primeira vez que eu ouvi falar, certo, Davis, né? Vinícius. Bom, a vazão ecológica, gente, é o seguinte, né? É uma quantidade de água, entre aspas, que você tem que deixar, né, no manancial para que as espécies, né, que obviamente vivem na água, né, elas se mantenham ali. Né? Então, se eu tenho aqui uma quantidade, um nível da água aqui, né, nível máximo, tem um mínimo, mas tem que, no rio ou no lago, tem que ter uma quantidade de água para as espécies que estão aqui, né, sobreviverem. Eu não posso simplesmente chegar num rio, num lago e começar a bombear. Vou colocar aqui uma certa quantidade de bombas aqui, conjunto motor-bomba, e simplesmente ficar bombeando água aqui, tirando, e essa água vai baixando, baixando. O que vai acontecer? Vai ficar menos água aqui nesse local. Obviamente que a quantidade de oxigênio, né, OD, DBO, então todas as reações aqui, físico-química dessa água, a quantidade de água que eu vou ter aqui, vai ficar menos e as espécies, né, vivas, seres vivos que habitam aqui, a biota e tudo, ela precisa de uma certa quantidade de oxigênio para se manter. Então, essa quantidade de água, né, ela tem que ser mantida quando você vai fazer essa retirada de água. Então, se eu tenho um local, né, só que esse local ele já tem um ciclo, determinada época do ano ele está aqui. Né? Então, se eu tirar a mesma quantidade, vai prejudicar essa quantidade de água necessária. Às vezes fica um pouco difícil a gente imaginar, por quê? Porque nós, graças a Deus, vivemos numa Amazônia que tem muita água. Né? Os nossos rios, né? Se a gente imaginar isso aqui para o Rio Amazonas, não faz sentido. Né? Para o Guamá não faz sentido. Por quê? Porque são rios caudalosos que têm água o ano todo. Né? Você retira a água lá e não baixa nada, obviamente. Vai estar naquele nível lá e é muita água que você tem. Mas se você for retirar do Igarapé, né? Vai lá em Tucuruí, por exemplo, e vê lá o Santos, o Igarapé Santos e Santana, que corta praticamente toda a cidade de Tucuruí. Vai lá no início, na cabeceira onde é feita a captação. Então você vai ver lá que não tem assim tanta água. Né? É mais estreito. Né? Você consegue ver que ali tem uma quantidade mínima, pouca. Né? Então, você colocar aqui 10 bombas com uma potência aí alta, certamente vai interferir nessa vazão. Né? Então, a gente está fazendo uma análise mais ou menos nesse sentido. Eu tenho um local onde você não tem tanta disponibilidade de vazão. Então, a ideia aqui é a gente ter essa percepção. Né? Porque quando se fala em captação, né, você está puxando muita água ali, né? Muita água mesmo. Fica a gente imaginar o bolão em água preta secando ali, né? Baixando o nível dele até secar. Né? Pode acontecer? Pode. Né? Desde que a bomba do Guamá, aquela
de captação que lança lá dentro, né? Se fechar e só tirar água dos lagos, certamente eles não vão suportar a demanda. Então, a vazão ecológica ela está relacionada com essa quantidade de água, né, para manter ali a biota, né, uma reserva que é necessária. Obviamente, mais uma vez, né, aí, como é uma área multidisciplinar, vai depender da quantidade de espécie que tem naquele local, né, como é que é a vida. Então, tem que ter todo um estudo da ecologia, biologia, para se chegar, né, nesses quantitativos também, tá, gente? Não é uma coisa assim, tem que deixar tanto, né? Mas por quê? Porque as espécies que estão lá são mais sensíveis a uma certa quantidade de água, né? Então, todo esse estudo tem que ser levantado, né? Então, quanto mais você conhecer o ciclo daquele local, é melhor, né? Para você tomar as decisões e saber quanto de água de fato você pode retirar, né? Aí tem as curvas de permanência e tudo mais, né? Que são, tipo assim, qual é o parâmetro que eu vou utilizar? Aqui 710, aqui 90, aqui 95, aqui 70, né? São as vazões, a curva de permanência do rio, né? Saber como é que ele se comporta e como é que eu faço esse estudo, né? Então, aqui você tem os estudos hidrológicos, né? Quer dizer, você vai saber, né, dentro da hidrologia, eu gosto muito de hidrologia também, é, você faz análise, né, do comportamento do ciclo daquele rio, como que ele se comporta ao longo do tempo, né? O perfil, né, da vazão. Então, você pode instalar na margem dele, né, instrumento, réguas, né? Você pode fazer, instalar estação de medição de águas fluvial, que é de rio, e ele vai medindo, né? Aqui a gente tem o que a gente chama de curva-chave, né? Então, você tem ali uma régua na margem do rio, né? Uma estação que você vai lá, tira a altura dela, né? Onde é que está o nível da água? Aí, conforme aquele nível, você já tem lá uma tabela, um gráfico, aí você vai tirando a vazão. Mas para isso, essa régua aqui, ela foi calibrada, né? Foi feito um estudo naquele rio, fizeram as medições, tá? E eles criaram uma relação entre o nível da água e a quantidade de água que está passando, né? A vazão, né? Em Manaus, vocês viram recentemente, né, que a água chegou a ultrapassar, né, aquela escala, aquele número lá, salvo engano, mais de, não sei se foi um século, mas ultrapassou. A última enchente que teve, o nível mais alto que teve, foi ultrapassado, né? Certamente a quantidade de água que está passando pelo Rio Negro ali para ser lançado no Amazonas aumentou, né? À medida que esse nível aumenta, a quantidade de água aumenta lá no final. Só que para a gente ter esses quantitativos, tem que, obviamente, né, medir, né? Hoje você tem a DCP, antes a gente usava molinete e tudo mais, né, para tirar essas vazões. A gente fazia, não tem ali as pontes ali do Poema, né, e lá do Tucunduba, tem aquela pontezinha lá, tá? Só um exemplo aqui para vocês se situarem. Então, tu tens a ponte aqui, ó, né? Vamos supor que aqui é o Tucunduba, a ponte aqui, né? O que a gente fazia? Ia com uma régua lá, né? E ficava tirando a profundidade, ia na ponte tirando a profundidade. Aí depois pegava o molinete, é um instrumento que ele dá a velocidade da corrente, né? Igual vocês viram certamente lá na hidráulica, né? Ou seja, você tem aqui a profundidade, aqui tens a profundidade e os perfis de velocidade aqui, ó.
Ou seja, a velocidade que a água está passando naquele canal, à medida que tu vai chegando na superfície, ela vai diminuindo. Aí, à medida que tu vais aumentando a profundidade do canal, do rio, do igarapé, essa velocidade vai chegar uma hora que vai ficar máxima aqui, isso aqui seria a velocidade máxima, tá? E depois, à medida que vai lá para o leito, vai diminuindo. Tá? Quando a gente olha esse perfil num tubo pressurizado, você certamente viram que é assim o perfil de velocidade, né? Mas eu acho que a velocidade máxima está aqui no centro, bem no meio, onde tem poucas interferências, né, das bordas da tubulação. Então, aqui eu teria a velocidade máxima. Então, no rio, né, ele tem mais ou menos esse perfil aqui. Aí, o que acontece? A gente tirava aqui um terço, 2/3, e ia medindo essas velocidades aqui, ó, tá? Com a régua aqui. Tirava todas essas velocidades, aí depois fazia a interpolação. Como que era isso aqui? Aqui você tinha um triângulo, depois você fazia aqui aproximava isso aqui de um trapézio, essas áreas aqui, ó. Então você ia calculando várias áreas, então eu tinha área e velocidade. Aí no final eu calculava a vazão que passava aqui no Tucunduva. Então isso era uma forma bem mais antiga que a gente utilizava. Hoje você já tem instrumento que é a DCP, é como se fosse um sonar, e ele vai passando aqui, você pode ir várias vezes ali, né? O pessoal da CPRM já mediu, acho que várias vezes a velocidade, enfim. Você tem um equipamento chamado ADCP, né? É acústica por som, né? Você passa ele aqui e depois ele já te dá um gráfico, tá? Que dá esse perfil aí de vazão no tempo, da velocidade, ele já te mostra isso aqui tudinho. E ainda dá o perfil aqui, esse perfil aqui de como que é, né, a seção ali do Tucunduva todinho. Então, se você colocar ele num barcozinho ali na frente da reitoria do Vadião e atravessar lá para o outro lado, ali para o Combu, ele dá a velocidade do Guamá todinho ali. Tá? Só para vocês terem ideia, em termos de tecnologia, né, a gente já avançou tudo isso. Então, esses estudos hidrológicos aqui para tirar essa vazão aqui, já temos estudo para isso, né? A gente já avançou bastante. Então, é importante para quê? Para mim saber quanto de água eu vou poder retirar. Então, os avanços que já a gente tem, estamos bem na frente, tá, gente? Ok, aqui, olha, isso aqui também do livro do Vilela seria, né, um perfil, né, aqui já olhando um pouco do lençol, tá? Aqui seria o lençol freático, e aqui os cursos d'água. Olha, esse aqui é intermitente, né? Você pode ter um rio, né? Aqui, por exemplo, determinada época do ano, o nível do lençol estava bem aqui, ó. Ou seja, ainda tinha água. Só que esse aqui, praticamente, não, quando chegar uma certa época do ano, ele vai estar seco, ele vai estar lá embaixo. Então, isso aqui é um exemplo de um perfil do comportamento de um rio, né? De um canal. Então, você tem que ter esse estudo hidrológico do local, que é para você, né, ter aquela segurança de ter água o tempo todo para abastecer aquele local que você está fazendo o projeto. Então, o estudo hidrológico ele é essencial, gente. Ele é muito importante. Vou fazer o meu projeto de abastecimento de água. Aí o Vinícius faz o cálculo lá, pegou população, vazão é igual a população vezes o per capita, vezes os coeficientes, tempo aqui, né, 86.400,
Aí o Vinícius chegou que precisa 150 metros cúbicos por hora. Essa é a vazão que eu preciso. Aí fica aquela questão, né? Esse local atende essa vazão? Esse rio aqui, né? Esse igarapé vai me dar essa vazão? Então essa é a grande pergunta, né? Por isso que a gente tá, alguém ia falar? Eu estou levantando esses questionamentos aqui para vocês, tá, gente? Então, a essência, né, de você dizer, eu vou pegar água aonde? Essa é a interrogação. Por quê? Porque você vai ter uma população de projeto, vai ter um per capita adotado e os teus coeficientes aí do dia e hora de maior consumo. E eu vou ter uma vazão que eu vou precisar ir buscar essa água em algum local. Então, toda a discussão hoje que a gente está fazendo é aonde você vai ter essa água e imagine, por um período aí de 20, né, 10 a 20 anos, por exemplo. Esse rio aqui ele vai ter que, desculpa, suportar essa vazão aqui por 20 anos. Então, imagine que não é uma coisinha, vai ser um dia, não, são anos, gente, que eu vou precisar dessa vazão. Então, por isso que esse estudo prévio aqui, levantamento da vazão, da bacia, né, saber como é que está, a poluição, né, tudo isso é importante. Para, no futuro, a gente não ter aquele problema. Vamos ter que fazer racionamento de água, não está chegando água em determinado local, tem que expandir a rede, a pressão aqui está baixa. Tá? Aí é N problema. E o custo disso não é barato. Não é só o custo, a gente tem que entender também que quem está lá na ponta, quem é a população, somos nós que estamos lá. Ou seja, a qualidade do serviço que a gente vai ter ao longo do tempo vai depender de todos esses fatores. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, na definição desses mananciais, nos quantitativos. Né? A gente tem assim, uma responsabilidade. Não que a gente vai ser, obviamente, mas assim, de estudar, de levantar essas informações, de medir. Né? É chave isso aqui. Né? Eu vejo assim, às vezes são coisas elementares, básicas, que às vezes a gente tem que refletir como projetista. Eu preciso de uma vazão de 150 metros cúbicos por hora. O que isso representa? A gente tem que sentar e sensibilizar. Onde eu vou tirar essa vazão? É metro cúbico por hora. Parece que fica uma coisa assim, ainda não é tão... Divide isso aqui por 3, multiplica por 1.000 e divide por 3,6. Tá? Aí tu vai ter tantos litros por segundo. Aí eu preciso de 4.000 litros por segundo. É muita água para estar sendo bombeada por uma cidade. Onde é que eu vou tirar essa água para atender toda essa demanda? A gente já acompanhou pela mídia alguns, teve uma época, né, os mananciais baixaram, as reservas de água, da onde era feita a captação, e você vê o que é uma população, às vezes, fazer racionamento de água. Assim, ter que consumir menos, é bem... Ou então, olha, a água vai chegar só de tal hora a tal hora, depois vai faltar. Então, esse racionamento, esses cuidados, eles são, às vezes, difíceis, né, para a população. Então, a escolha, né, dos locais, os critérios que tem que ter são muito importantes na hora que você está projetando. Isso a gente está falando só de água superficial, tá, gente? Nós não estamos falando aqui de poço, ainda vamos falar de captação de água subterrânea. É outro ponto.
E a gente está falando só de rios, de igarapés, né? Água superficial. Tá? Escolha do local, evitar locais com banco de areia. Gente, já vai ser. Vocês já vão ter aula, né, turma? Vamos começar outra aula? Já daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu já vou. A gente vai continuar na segunda, então, porque a gente ainda tem mais coisa para ver. Eu vou encerrar aqui rapidamente. Aqui. Ainda tinha um poço aqui para a gente ver. Eu tirei as fotos do poço lá, mas vamos com calma, é importante isso aqui. Então, evitar locais com banco de areia, evitar locais com mais estado, inundação, fácil acesso, né, barragem, tomada d'água, gradeamento, tudo isso tem. Aqui um dado importante, ó, o local. Geralmente, se você tem os locais retos, são melhores para você fazer a captação. Por exemplo, na parte convexa e côncava, você tem aí, né, aqui, por exemplo, tu tens um rio com esses meandros, essa curva aqui. Esse ponto daqui do rio, né, geralmente, nessa curva aqui, você tem uma chance muito grande de ter assoreamento. Aqui é mais, a velocidade é maior, então você tem uma profundidade maior. O ideal é que a captação seja aqui. Só que aí fica aquela questão, bom, mas minha cidade, o meu local está desse lado aqui. Né? Não tem jeito, você vai ter que, e se não tiver outra alternativa para fazer a captação num ponto desse. A gente está vendo aqui a alternativa. O ideal é trechos retos, beleza, mas se teu ponto for esse, aí o que você tem que fazer? Você pode colocar aqui, mas tem que fazer dragagem, né? De tempo em tempo, tem que ir lá com as dragas, fazer a remoção desses sedimentos para manter uma certa profundidade. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, da captação do Bolonha, aqui o canal de ligação do Água Preta. Aqui, né, tem a imagem, né, do Água Preta, aqui do Bolonha. Aqui é a estação de captação, né, a ETA Bolonha, quer dizer, aqui são 10 milhões, salvo engano, de metros cúbicos, aqui 3. Né? Então, a água é bombeada do Guamá para cá, para esses lagos. Aqui os pontos de tomada d'água, já falei sobre isso, então tem toda uma estrutura para fazer essa captação. E as bombas e tudo mais, né, que pode ser flutuante, que pode ser fixa. Peguei aqui do Tissutia, né, os tipos que tem de captação, por exemplo, se tu tens um local onde tem a variação do nível, tu pode ter uma captação que de repente está num nível, depois está no outro. Então, a tua captação pode ser, né, fixa ali, ela vai sempre ter água, mas pode ser também com vários pontos aqui, ó. Então, tu tens um carretel aqui, um guincho que vai puxando ali, né? Aí, conforme o nível da água vai baixando, tu vai baixando o teu ponto, vai subindo, tu vai puxando também. Às vezes, tu pode ter uma captação que é flutuante, né? Como se fosse uma balsa, né? Aqui está flutuando no local. Aí ele sobe, desce e tu sempre vai estar com teu ponto de captação ali naquela localidade. Aqui é a caixa de areia, né? Existe também a forma da caixa de areia para te fazer o desarenador. Aqui é do Rio Guamá, que eu tirei foto quando a gente foi lá para fazer a captação. Isso aqui é lá na beira do Rio Guamá, tá? da Cozampa. Então, tu tem toda uma estrutura aqui, ó, que vai para dentro do rio para fazer a captação. Né? Então, um pier, né, adentra o rio, que é a estrutura de concreto aqui. Tem uma gradezinha aqui de proteção, né, aqui, que é para evitar a entrada de material inerte, de peixe e tudo mais, que tu tens as bombas aqui que faz a captação, né, faz todo esse bombeamento. Né. Aqui, ó, às vezes fica material. Né.
No próprio lago, quem vai caminhar lá, observa logo ali no Bolonha, ó, você tem um sumidouro, né? Por exemplo, a água vem do Guamá, vai para o lago, se chegar uma hora, vai encher, aí transborda isso aqui, né? E seria um local de fuga para não transbordar os lagos, entre aspas. Tem outro sumidouro já lá no Água Preta. Então, isso aqui é para não fazer o transbordamento, aí desliga a bomba lá no Guamá. Tá cheio os lagos. Aí, quando baixar determinado nível, liga de novo. Então, tem todo um controle. Aqui é a estação de tratamento, né, do Bolonha. Aqui a sedimentação, a água fica um tempo aqui para fazer a sedimentação. Né? E aqui a gente tem, né, o lago, né? Isso aqui era um mergulhão. Né? Sempre que ia lá estava ele, tirei uma foto dele aqui, né, para mostrar esse pássaro aqui. E a gente vai ver depois a captação de água subterrânea. Tinha um exercício aqui, gente, eu vou mandar para vocês pelo CIGA, que é para a gente calcular. Olha, eu vou preparar um exercíciozinho aí para ficar para até segunda-feira vocês fazerem. Tem uma lista de exercício, então a gente vai fazendo aos poucos. Né? Tem mais ou menos 20 e poucos exercícios. Esse aqui, em 2009, foi fornecido para uma cidade de 400 mil casas, com aproximadamente 6 pessoas por casa, um volume de 250 milhões de metros cúbicos, né, de 5 mananciais. Aí, no dia 13 de outubro, tivemos maior consumo diário, né, coloquei aqui que fosse o CID. E esse consumo foi de 158 mil metros, 488,28 metros cúbicos por dia. Calcular a vazão média aduzida para a cidade, o consumo médio per capita e o coeficiente relativo ao dia de maior consumo, só para a gente exercitar. Aí eu vou mandar para vocês isso aqui, tá bom? É isso, aí segunda a gente continua. Tá? Segunda a gente continua, na quarta a gente vai ver um filme de captação de água subterrânea, e aí a gente já vai para um dimensionamento de um poço, tá, gente? Vamos lá. Diga. Aquele exercício anterior que o senhor passou, não consegui achar qual é a forma de resolução dele. Eu vou mandar, Alexandre, para vocês, tá? Tu quer aqui as fórmulas, isso? Do PA, PG, curva logística, é isso? Ou teve dificuldade? Eu tive um pouco de dificuldade no entender como é que foi feito. Tá, a gente pode resolver aqui sem nenhum problema, tá, Alexandre? É que já vai ter aula, senão a gente resolveria ele. Mas a gente pode fazer isso aí, sem problema, tá? Valeu, professor. Nada. Então tá, gente, foi bom aí, legal, vamos continuar aí. Já vamos entrar no dimensionamento dessa parte aí e pergunte, tá, gente? Qualquer dúvida, não esqueça de ir fazendo os mini cursos aí no CAD, né? E a gente vai precisar.